PLANO. Pode começar. Como é que é? Okay, you can leave the answer for us, and we're going to translate it after when you speak, because I am not very well in English, and if I try to translate at once, maybe we lost a lot of time. Oh, okay. Okay, so the question was, you want to know how an info boost works? Yes, that is the question, right? Okay. Well, an info boost, Dr. Cook has learned how to capture the energy signature of nutraceuticals. And what that means is that if you were to break down what a nutraceutical is, it's comprised of phytochemicals. And those phytochemicals have information imprinted in the chemicals. And so if you could harvest the information from those phytochemicals and give it back to the person, then the body responds like it's receiving the real botanical. And so what happens is when you get an info boost comes into your body because we're holograms. Our bodies are actually holograms based on quantum science. And our spirits actually reside in the hologram, and the hologram is information energy. And so when Dr. Cook has created a system to take, let's say that he captures the energy information of vitamin C. He can take that and give that back to us through his system that he set up, comes into our hologram. Our hologram recognizes that it's vitamin C, and it helps bring it back into balance. A real good example of this is that Dr. Cook had a young lady come into his office years ago suffering from symptoms of scurvy, which is a deficiency of vitamin C. When he looked at her diet, she was eating plenty of good vitamin C food. She was even taking vitamin C supplements, but she still had symptoms of scurvy. So then he gave her the information of that vitamin C to her body, and her scurvy symptoms very quickly went away. Now, how can that happen? Why wouldn't the regular food that a person's eating with vitamin C in it, and even taking supplements, and still have a deficiency? We learned this through Dr. Linus Pauling. He basically said that if you're deficient in any micronutrient for a very long period of time, it manifests in a disease. This is a good example of that. How can that happen? Why can't that person absorb vitamin C physically in vitamin C and in food? Well, science now is showing us that our receptors can get blocked by toxins. Toxins block receptors to our cells. And if that be the case, then it's not going to communicate. But if you capture the vitamin C energy information, it's not physical, it's energy. And it comes to us, to our hologram, and it repairs it, and biology follows. In other words, the hologram comes back into balance, needing the vitamin C energy information, and the hologram balances itself, and the biology follows. It corrects itself. And so that's really what's taking place there, is that we have a system whereby Dr. Cook has harvested the information from the botanical. He gives it back to you. It sits in a quantum field. It would be a library. It's like walking into a health food store, and the health food store has all this stuff in it, botanicals and herbs and essential oils and formulations. We have the same thing as a virtual version of that in a library. When you select something, it releases, say if you selected vitamin C, it releases it to the quantum field at a place called 0 point. All of us are connected. We all have energy fields, and we're all connected to that same place, 0 point. So the vitamin C is there. We're expecting it because we requested it, and it comes back to you through from the quantum realm into the subconscious mind. The subconscious then, it leaps across the limbic system, so we call it limbic arc,
to the conscious part of our being. When that happens, it becomes real to us, and it's actually in our hologram. And then the hologram starts repairing itself. Typically, biology follows. And so that's probably the simplest way to probably explain how that all works. People are having phenomenal results with it. I'm on conference calls every day and webinars, and the people were sharing their testimonies of all the specific things that's happened to them. In my case, I had asthma for 10 years, and the only thing difference now is I'm doing these info boosts, and after about 3.5 months, my asthma is totally gone now. I don't have any of the symptoms of asthma. The pressure in my chest, the coughing, the shortness of breath, all that is gone. And the only thing I've been doing are the info boost. And so the company's also created this biofeedback system as part of the system, where your body participates in helping make the selection of the nutraceutical. And that's very effective, because it's like walking into a health food store, and now your body makes the selection. It knows exactly what it needs and wants. It takes the guesswork away from you trying to make that decision from an intellectual standpoint. And so now this is a much more effective application, because my body specifically knows it needs certain botanicals to help it bring it back into balance. It's communicating at an information point. When you break our entire reality down to its common denominator, it's not physical at all. You see, we've learned in school about biochemistry and how our body digests chemicals, phytochemicals, and it gets digested, and the handshakes at the receptor cellular level. Now, if you break all that down, it's made of stuff too, and it's made of energy, and it's made of information. That's the level at which Limbic art communicates with. It harvests information. It gives that information back to you in your field, which is your hologram in a sense. And in the body, it needs that stuff. So here's what happens. At the end of the day, our bodies are made to harvest information. We've been told we're harvesting biochemicals and feeding it to our cells, but in reality, at the lower level, we're harvesting information, and it's arriving in our hologram. Okay. Okay. Thank you very much for your explanations. I think there is something in common, like quantum touch. I don't know if you know the quantum touch from Richard Gordon, but I think some things is like the same. Doctor, Okay. I moment, please. I moment, please. Please, Chechu. Tudo bom? One second, Chechu. E aí, Proszę, doutora, vem. Aqui, surpresa, chegou surpresa. Ron, please, one second. Doutora, ele falou os 5 minutos, não sei o que falou, porque tradutor. Meus amigos, eu prometi para vocês, olha que está aqui. A doutora se apresenta, fala, Ron está lá, só, por favor, ele fala, tipo, os dois, tipo, não é frase, fala um pouquinho você começa a administrar. Meus amigos, a brincadeira acabou. Aqui nossa águia, nossa doutora Rosangela, tá? Okay. Passo a palavra para nossa participante da conferência. Oi, pessoal. O pessoal é brasileiro que está aí? Não, brasileiro e Ron. Você apresenta-se. 99% Brasil. Hello. Hello, that's Polish. Gratulacje, bravo. Hello, I'm Rosangela Arnt. I'm a medical doctor here in Brazil, and my first attention now. That's Polish. Are you listening to me? Alina, wyłącz ten mikrofon.
Pessoas, desculpa, porque minha amiga na Polônia tem hoje aniversário, ela tá louca para dar, avisa todo mundo que dela aniversário. Tipo negócio internacional, tá? Alina, wyłącz, bardzo cię proszę, bo tutaj... Okej. Ja wszystkim powiedziałem, że ty dzisiaj masz urodziny. Eu falei para todo mundo que ela tem aniversário hoje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Fica para por favor. Ron, he's saying that Yes. Dear Alina, is that his Alina, name? yes. Alina is having her birthday today. Co ona powiedziała? Alina, não wyłącz. Okay, Ron, it's a very good pleasure to meet you now. And I was talking about my special attention nowadays about the science of the quantum physics applied to the medical issues and to health and quality of life. I'm finishing a doctorate and a PhD in the International Quantum University in Hawaii. Good, great. That's fantastic. Yeah, Yes. I already give lessons and lectures, and I'm a professor here on the issue of quantum physics. That's why I'm very interested in what André got to us here, the limbic arc. Please, doutora, traduz mais ou menos que história que aconteceu. Muitas pessoas não entendem português. Ok. Traduzindo, I'm translating now, ok? Traduzindo para o pessoal, eu estou aqui me apresentando para o Ron. Eu sou médica e eu tenho um interesse muito grande na física quântica e venho desde 2012 criando cursos pós-graduação e outros cursos em cima dessa ideia que é a física quântica aplicada à saúde e à qualidade de vida. Inclusive, eu dou muitas palestras em congressos. E eu estou terminando agora um doutorado com PhD numa universidade do Havaí. O nome da universidade é IQUIM, International Quantum University. E o André me convidou para estar aqui, conhecer vocês, conhecer o Ron, e me convidou a participar do Limbic Arc justamente por ser algo ligado à física quântica. Okay, Ron? Yes. Yes. Okay, I'm sorry because I didn't know about you before. Can you tell me a little bit what you are in the Limbic Arc process? You are like one of the first persons that started this business, or you work with Dr. Von Cook? Both. I was the very first person with Dr. Cook to create this model, and I've known Dr. Cook for 15 years. And my background, I came out of retirement to help Dr. Cook do this. My background is I've been a CEO of a large international company called Sanyo, and of their computer division. I have studied my whole life chemistry and biology, and I'm also a trained hypnotherapist, so I understand the conscious-subconscious connection, and I'm a student of quantum physics. I spend all my time in those areas. Dr. Cook has also created a biofeedback program as part of this to help us help our bodies better communicate with what we have in the library. Dr. Cook has created a library of health products. We're expanding that every month. And those health products are botanicals, also emotional components too.
to help bring our body back into balance. We don't get involved with disease-related things, although people come to us with their illness and diseases. We basically say we create a system for wellness, and that's what we focus on. And people who have specific problems like with the coronavirus and all that, we can create formulas that are antimicrobial, for example, that will assist them in that. So that we do those kind of things. Okay, I'm going to translate now, okay? Okay. Então, ele está se apresentando, dizendo que ele primeiro se aposentou, trabalhava numa companhia ligada à computação, e também ele fez cursos de hipnoterapia. Ele vem estudando muito com a física quântica, e ele acompanha o Dr. Van Cook por mais de 15 anos, e nesse processo ele vem acompanhando esse desenvolvimento da tecnologia, que é uma tecnologia de emissão seria uma emissão de informação, de frequência, ele também falou que o Dr. Cook já tinha desenvolvido uma outra tecnologia, que é a de biofeedback, que, aliás, é algo que se usa, inclusive, hoje até na medicina convencional, mas é muito usada nesses processos que a gente chamaria de complementares, né, ou integrativos, que é na verdade, o biofeedback é um tipo de aparelho também que é capaz de ajudar a fazer uma modulação entre respiração e batimento cardíaco. De qualquer maneira, eu já tenho estudado aí bastante sobre como que isso funciona, e como eu já tenho uma experiência muito grande na área da física quântica, eu entendi perfeitamente esse processo. Agora eu vou falar com o Ron de novo. Okay, Ron, I was translating, and I was telling the people that I have a lot of experience with the academic way of explain things. So for me, it's very easy to understand. I already watched Dr. Cook on the YouTube, and I read about things, and I understand perfectly that you Dr. Cook, and I think you helped him, you developed a very interesting system that creates like waves of information. And the people get this information using like links, because they can access the cloud and then can receive the waves from the cloud. Is it that? Am I correct? Yes, you're correct. Perfect. I understand that all the boosts are like energetic signatures, right? Yes. They are representations of the frequencies and the waves, or the vibrations that any of these botanical and essential oils and things that I read there. Is that correct? That's correct. Perfect. Please, one moment. Conversa muito bonita, inglês, mas, doutora, fala um pouco para esse povo maravilhoso do Brasil, português, por favor. Okay, he's asking me to translate again, okay, Ron? Então, pessoal, eu estava dizendo aqui que com essa minha experiência, com tudo que eu já estudei aí nos últimos 30 anos, eu entendi perfeitamente o que é esse sistema, como é que ele funciona, e eu acho que está realmente, acho que é muito importante que aqui no Brasil a gente crie um mini curso. Aliás, eu ontem gravei mais ou menos, são 4 aulas de 10 a 12 minutos cada uma, que eu gravei justamente para que as pessoas entendessem um pouco mais sobre o que importa dentro desse processo. E a gente vai combinar aqui com o André uma forma de colocar isso, né, com links que vocês tenham acesso, que as pessoas que nos interessem tenham acesso. Eu não gostaria que isso ficasse no YouTube para todo mundo, até porque eu tenho algumas restrições em relação
ainda ser médica, né? Então, eu tenho o Conselho Federal de Medicina enchendo meu saco aqui. Mas, na verdade... Mas, ouviu, queridas, doutora, porque ela pode usar a palavra doutora, ela está do nosso lado. Por favor, queridos, presta atenção, tá? Não vamos prejudicar, falar muito, mas escuta o que está acontecendo hoje. Lembra que eu falei, vai acontecer surpresa, tá? Isso não é qualquer uma pessoa que está falando. Olha, como eu sempre falei, até hoje um cara falou para mim, André, você está mentindo, nada a ver, sabe que existe inveja. Olha, queridos, o Dr. Cookie, please, meus amigos, aqui pessoa que entende medicina quântica, tá? Não é um amador, um marqueteiro, tá? Eu hoje estou muito feliz, só não vou chorar da emoção, porque já chorei hoje muito, tá? Na hora que a doutora falou que está chegando, mas chega para lá, doutora, a sua palavra. Isso que ele mostrou é realmente um livro que eu escrevi, eu lancei ano passado, tá? Coloca mais perto da câmera para nós, por favor. Ok. Não, mais para trás um pouquinho, que eu vou até dar um print no livro aqui, só para mim ver. Para cima um pouquinho. Mais um pouquinho para cima, para ver o nome. Aí. Maravilha. Pronto. Okay. Esse é o último livro que eu escrevi, eu já escrevi uns 4 ou 5. E esse aqui é justamente em cima da avaliação do biocampo, que é o que tem tudo a ver com o Limbic. O Limbic, na verdade, é isso. É uma espécie de campo de informação. Nesse campo de informação existem todas as assinaturas energéticas de vários possíveis produtos da natureza que podem nos ajudar. Então, como tudo que é matéria no universo tem uma assinatura energética, cada um desses produtos, que podem ser fitoterápicos, óleos essenciais e outras coisas mais, como eu vi que eles têm um número grande, por exemplo, de informação do microbioma intestinal, que seriam as nossas bactérias intestinais, né? Então, a parte boa delas. Então, tudo isso, em nenhum momento isso é ponderal ou isso é presencial, né? Tudo que eles têm nessa biblioteca, vamos chamar assim, que é uma informação, é como se fosse uma biblioteca online, né? Então, ele é uma biblioteca que está num campo de informação, como se fosse a nuvem. As pessoas hoje têm uma noção melhor de nuvem quando a gente fala assim, ó, existe a nuvem do Dropbox, a nuvem do Google Drive. Então, o que são essas nuvens? São, na verdade, campos de energia. E esses campos de energia, eles têm uma espécie de caminho, de endereço. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu Dropbox, o Dropbox da Rosangela, o meu endereço, tem a minha informação lá. Então, se eu quiser que alguém compartilhe a minha informação, eu tenho que dar o endereço. É exatamente isso que acontece. O Dr. Cook criou uma tecnologia baseada numa tecnologia já existente, não existe nenhuma coisa maluca aqui, tá? É algo absolutamente possível. E dentro da proposta, por exemplo, vamos começar com quem começou tudo isso, né? Que foi o Steve Jobs, lá na Apple, ele criou uma coisa chamada iCloud. Né? O que é iCloud? É a nuvem da Apple, que até hoje funciona. Então, todas as empresas se basearam nesse tipo de tecnologia e foram criando nuvens. Então, hoje a gente tem a nuvem do Samsung, a nuvem da Apple, a nuvem de trocentas nuvens. Todas elas são simplesmente campos de informação, que são campos eletromagnéticos. Esses campos de informação são campos de informação sutil. Mas o mais importante é que nós, seres humanos, também emitimos energia. Emitimos energia com o meio todo. E essa troca de energia faz com que a gente também crie campos de energia. Toda fonte emissora de energia cria um campo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, até eu acho extremamente interessante, porque recentemente eu entrevistei um grande inventor brasileiro
que criou um negócio maravilhoso aí. E ele até é precursor da terapia iônica, né? Eu estava entrevistando ele vem da linha de eletricista, né? Ele trabalhava em campos de eletricidade. E aí ele disse uma coisa que eu amei, ele disse assim, olha, o eletricista em termos de profissão, é a profissão mais crente que existe. Mas como assim crente? Bom, é a profissão que mais acredita no que não vê, porque energia elétrica está aí, mas você não vê. Mas você pode tomar um choque e morrer por ela. Então, você imagina, nós estamos lidando o tempo todo com vários tipos de energia. No caso, né, eu estou falando aqui do eletricista, que pode estar numa torre, por exemplo, com milhões de volts, e a qualquer momento ele pode levar um choque e morrer, mas ele não enxerga. Ele não enxerga esse campo de energia, mas ele sabe que está lá, porque ele sabe do efeito dele. Então, é importante que a gente comece a prestar atenção nisso. Os campos de energia, eles estão na nossa volta o tempo todo. Tanto que nós temos aí, por exemplo, um campo de energia muito interessante, que é o campo de energia que do celular, campo de energia que é emitido do próprio computador, que são as parafernálias eletromagnéticas que estão na nossa volta e estão interferindo em nós. Olha que coisa maravilhosa. Mas você não vê, mas está aí. Então é muito fácil quando você vê, quando você olha, quando você presta atenção para esta informação. Se tudo é energia, tudo é campo, tudo é informação, é óbvio que é lógico que você pode ter uma tecnologia como essa que o Dr. Cook criou, onde nessa tecnologia nós temos uma informação muito grande de um monte de coisas, e essas composições desta informação, elas podem ser emitidas. Assim como eu posso acessar o campo através de um endereço, de um link, esse campo pode emitir para mim, também através desse endereço, desse link, o tempo todo, continuamente, e ele faz isso durante 24 horas, 7 a 14 dias por mês, né, ou por tempo, assim que eu decidi, mas eu vou receber essa informação no meu campo de energia, ou seja, no biocampo. Quando o André me falou sobre isso, e eu acabei de mostrar aqui meu livro, eu tinha escrito no ano passado uma explicação desse livro. Please, doutor, please, Ron, please, relax. Agora a sua palavra. Vamos dar para aquele que nos... Okay, Ron, I was over talking here, but I already told the people everything about these informational fields, the biofields that we have, and and this like the cloud that has all the information that Dr. Cook is putting there. You can talk, and I'm going to translate. Well, maybe you should ask some specific questions, and I could answer those specific questions. Ok. Ele está dizendo que talvez agora seja o momento das pessoas fazerem perguntas específicas para ele e ele pode responder. Ok. Faz uma pergunta dele, que eu trabalho com quântico. Qual é a diferença dele? Você deve conhecer o Richard Gordon lá. Qual é a diferença do arco límbico em relação ao quântico? Okay. We have one question here. We have a therapist that uses the quantum touch from Richard Gordon. I'm sure you know him. Do you, Ron? I don't know if I understood what you said. You're asking if I know somebody about that's the author of Quantum Touch? Yes, Richard Gordon. Richard Gordon. He created, Richard. He created. It's a technique that it's called the quantum touch. Have you heard about it? I have, but
I don't know him personally. Yeah, we are just asking. The question here is, what's the similarities or what are the differences that we have between the limbic arc and this kind of techniques? Well, I can only speak for Limbic arc. I don't understand or know what they have because I haven't taken a look at that. Okay. So. Ok, thank you. Entendeu, né? Ele está dizendo que como ele não tem experiência com o toque quântico, ele só pode falar do limbic arc. Okay. Anyway, Ron, I think the people is always curious about exactly how this technology can use the emission of so many, how can I say, so many waves to the people. In other words, we have now like 500 or 1,000 persons or maybe more using the same technology. How can you explain that you can have so many people using this same technology? How can you explain that? Are you saying, if I understand you correctly, with hundreds and thousands of people using the technology, how does it work specifically to them, maybe? Yeah, what I want to know is how can you explain that is possible with these clouds and this information field to have so many people using the same technology at the same time? Oh, I see. Okay, that makes sense. Well, that's the part of what Dr. Cook has done. It's a patented process, but it's divided up into 4 different categories. First of all, he's learned how to, again, capture the energy information of a botanical, that information, or it could be an emotional thing like love. He can capture the energy information of love. He places that, what he does is he captures that energy signature and he converts it to an algorithm. That algorithm is unique to that product, like vitamin C. And then he places that algorithm in the cloud in an inventory, like a health food store, where you could find that. And when you select, for example, that vitamin C, the algorithm is sent to the quantum field at 0 point. The quantum field knows that algorithm is vitamin C and the information attached to that. So it comes back to you through the subconscious. The subconscious is kind of your personal doorway to the quantum realm. Once it gets in the subconscious, the conscious mind is expecting it, and that's what the limbic system is the gatekeeper. It lets that information from the vitamin C over the limbic system to the consciousness. When it comes to the conscious mind, then it's received into the body or the hologram. Okay, it interfaces with our energy system, and it deposits that information. And so it does this faster than the speed of light. It happens instantly. Now, as far as why it works for me is because my address, I'm the one that selected it. I've gone ahead, and the system has all my information. It's got my name, phone number, address, my voice print, my kinetic touch. It has everything about me. The quantum field has the same stuff about me. So it comes specifically to me because I requested it through the program, and it comes directly to me and nobody else. And so we're planning on expanding the library to have thousands of items in there and have millions of people using it. And it will only specifically go to the person who selected it. And we have both anecdotal and clinical evidence to show that it works that way. All right.
Okay, but you are telling me that doesn't matter the number of people that is using at the same time, because all of the information is in the quantum field. Is that correct? That's correct. It resides on our computer system with the library of everything in there. So the computer system has our information and it has the library information. So we connect both of those together and deliver it to the quantum field. Okay, it works like a resonance, right? Yes. Like resonance. Okay, I'm going to translate now, okay? Nós estávamos aqui perguntando como que explica que muitas, milhares de pessoas podem utilizar a mesma tecnologia, a mesma nuvem ao mesmo tempo. Então, seria um campo de informação, mas esse campo de informação, como é que ele pode ser utilizado por tanta gente ao mesmo tempo? Né? Como se não tivesse um limite. E a explicação dele, na verdade, ele começou explicando como funciona individualmente, e mostrando o seguinte, que as assinaturas energéticas que o Dr. Cook colocou nessa nuvem, elas são algoritmos específicos, porque uma coisa fundamental é esse entendimento, para que você tenha a certeza de que, por exemplo, ele falou da vitamina C, que a vitamina C é porque ela é única no universo, é a única coisa no universo que tem aquela vibração. E o Dr. Cook criou algoritmos dessas vibrações, que se transformam, então, em processos únicos. Essa informação da vitamina C, ela fica estocada na nuvem, mas cada vez que a gente acessa, então é como se nós tivéssemos acessos de acordo com essa possibilidade, que é o acesso através desse link que se cria com a voz. Lembra que quando a gente fala, ele grava a voz e depois ele aparece uma figura da nossa voz e você tem que tocar, né, com o mouse aonde estiver. Bom, o tempo que você leva e a forma com que você toca determina para o programa determina uma assinatura cinética, que é do movimento. Né? Então, você tem a voz, que já é uma assinatura energética única, cada um de nós tem um tipo de voz apenas, único, né? E ainda temos essa outra questão, que é a assinatura cinética, e além disso nós temos um cadastro, e esse cadastro também é uma determinação de que cada um de nós é único. Está lá nome, endereço e outras coisas. Bom, então tudo isso faz com que essas informações todas, elas estão conectadas entre si e elas fazem uma conexão conosco, com cada um dos usuários, porque são emitidas para uma coisa que a gente chama de ponto zero, ou campo zero, ou campo quântico do ponto zero, que é como a gente costuma traduzir no Brasil, na língua portuguesa. Então, o que é o campo quântico do ponto zero? É onde há um equilíbrio total. Não tem nada para mais, nem tem nada para menos, e não existe naquele momento ali do ponto zero, é como se não existisse o tempo e não existisse o espaço. Isso parece muito doido quando a gente não está acostumado, né, com essa forma de pensar da física quântica. Mas conforme vocês vão evoluindo no conhecimento, vocês vão ver que isso é muito lógico. Então, na verdade, nós seres humanos, a gente vive no aqui e no agora o tempo todo, né? Então, nós só estamos no aqui e no agora. Não existe tempo fora do agora. E não existe espaço fora daqui. Então, quando nós sabemos que só existe o aqui e o agora, é óbvio que também existe um tempo que não existe. Então, não tem tempo e também não tem espaço. Esse é o momento do equilíbrio total. Então, essa informação toda, ela fica guardada nesse ponto. E é um ponto que pode ser utilizado por qualquer um, a qualquer momento, desde que isso tenha esta ressonância, ou seja, que tenha uma vibração igual à tua. Então, no momento que você entra nessa harmonização e equilíbrio de vibração, você recebe esses algoritmos todos
individualmente, mas na verdade eles estão disponíveis para qualquer um que tenha essa mesma possibilidade. Não é Doutora, maravilhoso isso, gente? Eu acho isso muito lindo. maravilha, maravilha. Doutor, só um minuto, André. Só um minuto. Aproveitando que eu estou fazendo gravação. Doutora, é o seguinte, meu nome é Renato Carlos, eu sou o palestrante da empresa aqui no Brasil, que a gente está fazendo, eu sou de Belo Horizonte. E a senhora falou algo muito interessante, né, sobre o aspecto, que às vezes a pessoa pergunta, Renato, tem limite de pessoa? Pode atender quantas pessoas? 500 mil pessoas, 1 milhão, 2 milhões? Então, já deu para entender que no tempo quântico não há limite, né, no caso. E o outro detalhe que a senhora explicou ali, que eu também falo com o meu pessoal, e talvez algumas pessoas aí têm que entender, fazer da maneira correta, na hora que faz a aplicação de voz, sobre aquela folhinha, parece uma folhinha, né, colorida, é a vibração ali, que a própria pessoa também, ela tem que fazer essa assinatura ali digital, onde é que a folhinha for. Porque tem gente que acaba fazendo para o outro, mandou a voz quântica e já faz a folhinha, não. O ideal é que seja a mesma pessoa até para captar melhor aquela energia da pessoa, né? Algo assim surreal, é novo, muitas pessoas ficam assustadas, mas a gente tem que fazer da forma correta, do jeito que a senhora falou e o doutor Ron também, não é isso? Exatamente. Na verdade, aquela folhinha que mexe é o jeito que o programa tem de captar a nossa capacidade de movimento. Maravilha. Parabéns. Pode falar, André. Ouviu, queridos? Eu estou aqui do lado dos parabéns, Ron, Spence, e parabéns você também, doutora Rosangela Arnt, tá? Ouviu, queridos? Tenta entender alguma coisa muito séria, tá? Existe, talvez eu vou comparar, até hoje ninguém não entende como funciona Bitcoin, tá? Existe gênio que chama-se Satoshi, ok? Aqui eu estou vendo muitos amigos que entendem Bitcoin, mercado Bitcoin e pirâmide e outras coisas. Então vamos para lá. Existe Bitcoin, ninguém não entende até hoje o que aconteceu, como aconteceu. Igual como o Dr. Cook ou Ron. Presta atenção, por favor. Simplesmente, Dr. Cook desenvolveu alguma coisa que ninguém não entende. Eu estou aqui quase 2 meses, até hoje não entendo. Desculpa, tá? Você não entende, mas eu entendi. Assim, Ora, quem entende, doutor, ouviu, queridos? Traduz para Ron. Ron, André is telling everybody that you can use something that you don't understand. He's saying nobody understands, and I'm saying, well, I understand perfectly, and a lot of people can understand, right? Carnaval Brasil, foguete. Okay, Ron. Let me know something about you. You told me you work with Dr. Cook now, right? But That's correct. You told me you are a hypnotherapist. Are you still working with the hypnotherapist? No, I've been retired for half a dozen years, and I like I said, I was CEO of a major electronics company. I've also built large organizations in the network marketing industry. I own the largest computer company in the United States that set up the network marketing industry. So I've had thousands of clients, built large organizations, and because of my background in network marketing, and I'm a student of, I've always studied biology, chemistry, and hypnotherapy, and also quantum physics. I was a very good fit for helping Dr. Cook launch this. Yeah, I think this is a perfect marriage, right? It was perfect for both of you, right? Yes. Yeah. So one of the things too is that there is something in cutting edge quantum physics are showing that, and I'll tell you how I'm connecting dots here. The quantum field is our servant. Okay. Most people don't know that. It depends on how you emote and how you talk and how you think
you can actually get the quantum field to create reality for you based on how you think. And you can get the quantum world to help you when you're selecting botanicals, because the botanicals are medicine, natural medicine, that helps bring the body back into balance. Emotional clearance is the same thing. Dr. Bruce Lipton, for example, says we have negative programs playing in our subconscious that actually creates a reality for us that's not positive and also creates bad health. We need to be able to neutralize that energy of that program so that we can balance our body. And that's what we're doing with Limbic Arc. Limbic Arc is providing both the nutraceutical components and the emotional components to help bring the body back into balance so that we remove disease from the body. Por favor, desliga o microfone, por favor. I'm sorry, there was some problems here, a lot of noise. Okay. Well, just know that I've come to the conclusion that the quantum field is our servant, and Dr. Cook has put together a system to allow us to go in to the quantum realm and harvest botanicals in emotional energy, information, and all these things to come back to us so as to help balance the human body through the, balancing our hologram. Everything's information. Everything in our reality is not physical. It's all energy information. And Dr. Cook has learned how to harvest that information from our reality and bring it to us to correct the problems that we have in our health and in our lives, the things we're attracting to us. All can be brought back in balance using the Limbic Arc system. Perfect, perfect. I'm going to translate now, okay? Então, nós estávamos aqui conversando desse background do Ron, né? E ele falando que ele se uniu com o Dr. Cook justamente pela capacidade dele em relação à parte técnica, né? Da questão de tecnológica mesmo, né? E mesmo Bendito Deus, Senhor dos Exércitos. Quem é esse? Please, desligue sempre. Não, foi um som que tem gente que acabou entrando, entrou um rapaz aí agora, mas eu já desliguei o som. Porque a pessoa entra com o microfone ligado. Vai lá. Ok. Tá bom. Então, o que ele estava... Para finalizar, eu quero fazer uma outra pergunta, tá? Para ele. Pode finalizar. Então, o que mais ele estava falando é justamente que ele estudou muito física quântica, biologia, química. Ele até citou o Bruce Lipton, que é um grande biólogo quântico. Aliás, ontem, quando eu gravei o curso, eu falo dele também. E mostrando o seguinte, que essa visão do Dr. Cook foi de colocar esse campo quântico, que a gente chama, que na verdade é um campo de energia muito sutil. Esse campo quântico ele fica à disposição para que as pessoas aprendam a utilizar, para que através dessa ideia de você ter todas essas assinaturas energéticas, de todas essas plantas, e todos esses produtos que eles chamam lá de busts, né? Então, todas essas questões, quando elas fazem o mix de todas essas energias e vem através desse campo quântico para a gente, ele faz uma espécie de organização e equilíbrio da informação que já está no nosso corpo. Mas sempre pensando que isso não é para curar doenças, e sim para modular a energia. Tanto que não existe a parte bioquímica. O que nós temos é a parte biofísica. E esta é uma mudança de paradigma que eu venho há mais de 30 anos ensinando no Brasil, né? Eu sou a formadora que criou a primeira pós-graduação, né? E autorizada pelo MEC sobre saúde quântica. Então, a gente está aí com essa proposta real de fazer com que as pessoas ampliem a sua capacidade. Até agora, eu sempre trabalhei com profissionais da área de saúde. E agora a gente tem uma chance de mostrar que as pessoas, em geral, elas podem ter poder, elas podem se empoderar, tanto do conhecimento, quanto do uso de uma ferramenta, como é o Limbic Arc,
é uma verdadeira ferramenta que faz com que qualquer um possa ter acesso a esse banco de dados que pode e que vai, através dessa tecnologia, modular a nossa energia, passar a informação para que a gente faça uma resposta. Porque tudo que nós fizemos em termos de ser humano, em termos de célula, são respostas celulares. A gente faz resposta através da informação que vem de fora para dentro. E se essa informação for benéfica, a nossa resposta vai ser boa. Se a gente tiver uma informação maléfica, a gente vai criar a doença. Isso é muito lógico. E eu acho que é por isso que eu acho que essa tecnologia veio para nos ajudar nesse sentido. Doutora, ouviu, queridas? Maravilha. Deixa eu fazer a pergunta agora, André. Queridas, presta atenção. Aqui quem falou é doutora, né? O André, o Rosemary, outro marqueteiro, tá? Aqui, doutor Ron é um terapeuta há anos. Doutora, vocês viram, anos de estudos. Até gostoso, acho que essa conferência vai ficar história no nosso negócio. Prosseguir. Pode fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta ao Renato de novo, de Belo Horizonte. Uma pergunta, porque no meu grupo, no nosso grupo aqui de Belo Horizonte, e o pessoal do Brasil, nem falo que é de Belo Horizonte, porque a menina acho que é de Florianópolis, que está na nossa equipe, perguntar ao Dr. Ron, que é o seguinte, a gente sabe que a vibração quântica, apesar que quando vai fazer o controle da voz, tem uma frase ali para falar, meu nome é tal, cor do cabelo tal, os olhos tal, a idade é tal. Eu até vejo que ali é simplesmente para a pessoa poder falar, porque não é necessário aquilo, não é a vibração quântica. Eu já sei disso. E, inclusive, a gente passou para um menino e já teve resultado. É uma pessoa que é um deficiente, né, e tal, em estado vegetativo, e parece que tinha uma dificuldade já no primeiro dia, primeira hora, não sei, tem um depoimento dele, que ele já conseguiu, é muito ressecado, né, e ele conseguiu ir no banheiro 3 vezes, né? Então, já teve esse resultado. Aí já veio logo uma outra pessoa fazendo a pergunta, porque, né, uma pessoa que é deficiente ou vegetativo não tem como falar. Então, através do som ali, capta a vibração e consegue também colocar ali no Infobolts, ok? Mas teve uma outra pergunta do nosso grupo também, a pessoa perguntando se poderia também ser usada, foi a pergunta que foi feita, né? Se foi usada para animais, cachorro, gato, porque tem muitas pessoas que têm amor, né, pelos animais, né, que ficam em casa ali, um gatinho, um cachorro. Eu falei assim, olha, eu não vi ainda depoimento nenhum de animais, a gente pode até perguntar depois se tem lá nos Estados Unidos, mas o que eu sei é o seguinte, se conseguir captar alguma coisa do animal ali, um latido, alguma coisa, né, eu acho que se você quer pagar e colocar também, porque, né, tem um custo, se a pessoa quiser, acho que tranquilo, né? Aí a senhora tem o seu conhecimento. Dos animais, eu vou perguntar para o Ron. Em relação à outra pergunta, a pergunta é se a pessoa, por exemplo, não consegue falar adequadamente, mas se ela emitir sons, se isso é suficiente, não é isso? Exatamente. Tá, eu acredito que sim, mas eu também vou perguntar isso para o Ron. A única coisa é que tanto os animais quanto essas pessoas, talvez elas não consigam fazer a captação do movimento, que seria a assinatura isso, cinética, né? Exatamente. Essa aí a gente que teve que fazer, né, para essas pessoas, né? Então vamos ver o que o Ron... Mas o deficiente físico já teve, né, o resultado rapidamente, né, que ele tinha prisão de ventre e conseguiu fazer cocô 3 vezes, exatamente. Agora sobre o animal, pergunta ele para nós. Tá, vou perguntar para o Ron. Ok. Ron, another questions now. The first question is, how can we explain or better, is it possible that somebody that is how do you say? Como é que a gente diz deficiente? Não sei dessa palavra. Somebody that doesn't speak, doesn't not have the voice. Cannot speak, only use the sound of the voice, but cannot speak because has some problems, you know, like a dumb, like a dumb. Somebody that has these problems,
Imagine that this person can give the sound of the voice, so he can get the voice signature, but cannot use the hand for the kinetic signature. Is it possible that you can use the limbic arc for this person? Yes, a very good example is we had a young lady, she had a baby, and the baby had rashes all over the skin. It's only 9 months old, and the baby's crying, so it's laying on a blanket just in a diaper, so you get to see the whole body. It's totally covered with welts and red marks, and so what this mother did, she recorded the little baby crying. Okay, that was, and then she went ahead and completed got the baby's finger and touched the components, the icons on the screen. Okay, now what happened was remarkable after that. What happened was in 24 hours, it suggested nutraceuticals that she could give energetically to the baby, the information, and within 24 hours, she took another picture of the baby, and there wasn't a blemish on that baby in 24 hours. And it all happened because the information that captured from the voice of the baby and the kinetic touch was sufficient to recommend the energy signatures that needed to go back to the baby to solve the problem. That's fantastic. And it was miraculous. In 24 hours, it happened. Fantastic, fantastic. And the same question for animals. Is it possible for animals to receive the quantum therapy? It is. Dr. Cook is going to be in the future coming out with a program specific for animals to make it easier. But you can do it now. You actually can do it now if you can get the dog the bark or something like that. Yes. We can do that. But in the meantime, he is going to come up with another program designed for animals because that's a big request. That's wonderful. That's wonderful. I'm going to translate now. Então, as respostas é o seguinte. Sim, é possível que a pessoa que não fala só emita som, seja captado esse som. E aí ele propõe que pegue a mão da pessoa, o dedo da pessoa, e alguém com o dedo da pessoa clica na tela para dar o toque cinético. No caso de animais, ele diz que o Dr. Cook já está providenciando um programa específico para animais, mas é possível se usar para animais também, tá? Mas que logo, logo vai surgir um desses Limbic Arc para animais, ok? Ficou claro, Renato? Maravilha. Parabéns, na verdade, obrigado. Ele, junto com a história, contou uma história que eu já ouvi numa outra conferência. A mãe que tinha uma criança nenê ainda, de fraldas, com o corpo todo cheio de rash cutâneo e de vermelhidões e lesões, e ela gravou o som do choro da criança, e pegou a mãozinha da criança e fez o toque na tela, e 24 horas depois que a criança começou a receber as informações aí do Limbic Arc, a criança melhorou muito, ficou curada, qualquer coisa assim. Então, ele enfatizou essa história, por isso que demorou um pouco mais a conversa. Maravilha, parabéns, ficou ótimo a resposta aí. Ron, please, doutora, fala para ele que nós no Brasil gostamos de saúde e também gostamos de ganhar dinheiro, tá? A Limbic está providenciando pagamento entrada e saída, pagamento em Bitcoin. Eu não quero isso. Mas nós precisamos saber. A pergunta que o André quer fazer é se nós temos o cartão de crédito Visa do aplicativo, né, da PPQ, a pessoa recebe o cartão de crédito. Mas tem muita gente hoje no Brasil usando também Bitcoin, para ver se vai ter alguma forma de fazer o pagamento em Bitcoin, e se for o caso também a pessoa receber em Bitcoin, se a empresa pensa nisso também. Tá bom. Okay, Ron, another question. Here in Brazil, a lot of people is using the Bitcoins. They want to know if the Dr. Cook's enterprise is thinking about paying also with Bitcoins, like an option,
or that's not something that you are thinking about? The speakers, the microphone that you have sometimes doesn't come through real clear. So you need to say that again, because I didn't catch what you're asking. Okay, I'll try again. Somebody here in Brazil is asking if the company, Dr. Cook company, is thinking about paying with Bitcoins also, not only with the Visa card. Okay. Yeah, the answer to that question is the company is investigating paying with Bitcoin. We've already met with some institutions, and we're going through the approval cycle with them. The reason why this came up is because we have some very large Bitcoin distributors who have joined us, and they're making that request, and they claim that the company would grow so much bigger if we could provide a Bitcoin US dollar conversion. So they are moving down that path to accomplish that. Oh, that's fantastic, but it's going to be an option, right? Because I don't use Bitcoin. Yes, yes. Ok, ok. Então, Renato, ele está dizendo que a companhia já está pensando nisso, estão investigando uma possibilidade, porque grandes investidores de Bitcoin estão entrando para o Limbic e eles estão pensando em desenvolver uma forma de pagamento com Bitcoins, mas isso vai continuar sendo uma opção, tá? Ok. Uma última pergunta também, bem rápida, é o seguinte, eu até esqueci dessa, vamos pular para outra parte. O sistema do Limbic, lá na hora da aprovação da voz, o sistema, tem a parte de personalizar. O pessoal está me perguntando, porque já tem bastante doenças ali relacionadas, né, que as pessoas podem escolher algumas, mas tem muitas que não tem. Então tem a parte de personalizar. O que eu estou explicando para as pessoas, só para ver se eu estou certo, daquela de personalizar, por exemplo, não tem lá diabetes, você pode escrever diabetes, artrite, artrose, mal de Parkinson, porque cada enfermidade dessa é uma falta de algum nutriente. Então, como já tem 400 nutrientes quânticos, talvez o sistema vai aceitar aquela enfermidade e vai buscar exatamente aquilo que necessita para aquele tipo de enfermidade. E se é bom escrever em português mesmo, ou se é bom escrever em inglês, porque o aplicativo está em inglês, escreve em inglês e joga lá no sistema, né? Para quem não sabe, escreve em português, que já traduz lá em inglês, e coloca para personalizar. Então, essa é a pergunta que eu gostaria de saber. Aquela parte de personalizar, se é exatamente isso. Tá, eu vou te responder o que eu entendi, mas vou perguntar para o Ron também, tá? Essa proposta não é em cima de doenças. Se você ler lá, não tem nenhuma doença escrita lá, só tem alterações. Então, a proposta nunca vai ser em cima de cura e nunca vai ser em cima de doença, para até evitar que a medicina convencional caia em cima, a indústria farmacêutica caia em cima. Então, eles não vão trabalhar nunca com doenças. Você nunca vai encontrar lá artrite reumatoide ou diabetes, pelo menos por enquanto. O que eu entendo é que você coloca alterações, por exemplo, uma pessoa que tem uma artrite reumatoide ou uma artrose com uma osteoartrite, que é quando a artrose dói, você coloca lá dor crônica. A dor crônica, ela vai carregar, então, a parte de nutrientes ou de produtos que vão atuar em cima desse problema, que faz parte do processo, entende? Então, eu acredito que a resposta vai ser em cima disso, e é isso que eu estou entendendo, mas eu vou perguntar para ele assim mesmo, ok? Ron, the other question they are asking is that a lot of things that happens to people, or Luzi. are you understand? Acho que ele caiu, não caiu. Hello? Não caiu, não. É outra pessoa que entrou com o microfone ligado. Pode continuar. Ok. Ron, are you there? I am. Okay. They are asking that is in the list that things you can receive the energy to get better are
missing a lot of common things like diabetes or arthritis and things like that. I understand those are diseases and you are not working with diseases, but they are asking if you can put the name, when you personalize, you can put the name in English or in Portuguese, and the program is going to understand what the thing wants, what this person wants. Do you think it's possible when you can go there in the personalize? Oh, okay, I understand what you're asking. We are restricted to place disease-related names on boosts as a solution. But however, there's ways to get around that, okay? We have, for example, we have many ingredients that focus on almost all the illness and diseases, if you know what you're looking for in creating your own boost. I have a website outside of Dr. Cook that allows distributors to have a little bit more freedom, but there's a website, it's called Quantum Energy Info, quantumenergyinfo.com, and on that site we list a lot more formulas with names under that are intuitive that address a lot of these problems. We come up, for example, let's say someone who has heartburn, okay, well we have a name in there called esophaburn, okay? If someone has blood pressure, we call it BP support or plus like that. Or someone has diabetes, we'll call sugar support or something like, or blood sugar support. Names like that with the various ingredients that have been historically used for hundreds and even thousands of years to solve those problems. We're always creating and adding new ones. We have a new one there for the coronavirus. It's called the ultimate antimicrobial support formula, okay? And in there are all the heavy lifting ingredients botanically that have been known over the years to take out viruses, fungus, and bacteria. And so we are continually expanding that. Yes, yes. Can you repeat the name of the site? Quantum Info. Okay, it's quantum energy info. Quantumenergyinfo.com. Yeah, quantum energy info, quantumenergyinfo.com. Ok, I'm going to translate then. O que o Ron está explicando é que é aquilo mesmo que eu falei, tá? Que eles não vão trabalhar com o nome de doenças, mas eles têm um site que está fora do Limbic Arc, que pode ajudar, que se chama, o nome do site é esse, quantumenergy.com, tá? Não, quantumenergyinfo.com. Quantumenergyinfo.com. Ele podia digitar para a gente no site do Bate-Papo, ele digitar o site. Ah, ok. Vamos digitar aí. Abre aí no Bate-Papo. Mas pode concluir. Então, ele está dizendo o seguinte, que nesse site, ele tem uma espécie de explicação do que pode ser. Então, por exemplo, se falar em diabetes, ele vai ter no Limbic Arc, vai ter a possibilidade de acessar o controle do açúcar no sangue, por exemplo, né? Blood sugar harmonizer, ou alguma coisa assim. Então, ele tem como, nesse site, vocês entenderem um pouco melhor como usa. E que, por exemplo, ele diz que o que existe já nessa biblioteca já pode tratar tudo. Só tem que escolher melhor os termos para entrar nisso de uma forma que seja adequada para que não se bate, né? Para que a coisa não atrapalhe, porque é muito fácil. As pessoas que são contra essa onda de entendimento, né, da aplicação da física quântica, que isso é energia, não tem nada a ver com pílula, cápsula, injeção. Então, é fácil que essas pessoas consigam, através do governo, através da legislação, atrapalhar essas propostas inéditas, inovadoras. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei porque eu vivo sempre em cima de ovos, como a gente diz, pisando em ovos para tudo que a gente fala. Então, eu entendo perfeitamente o problema deles também.
Não sei se ficou claro, mas é assim, dá para tratar tudo. Até ele deu o exemplo aqui do coronavírus, que tem também uma forma de tratar o coronavírus. Eles têm lá um apoio para, por exemplo, para micróbios. Então, o que eu entendi é exatamente isso, que, por exemplo, ali está os tratamentos daqueles negócios que não é enfermidade, é um tratamento de alergia, né, que volta lá para calma, para estresse, essas coisas, né? Não fala ali abertamente câncer, diabetes, essas coisas. Agora eu quero igual eu também falo, falar de cura é uma palavra muito forte, né? Isso você está mexendo. Eu quero te dizer uma coisa que é bom, que vale para todo mundo que está assistindo aqui, quando vocês falarem para os outros. Mas você não falou nada. Desliga o microfone, por favor. Peraí, já desliguei o microfone, pode falar. Então, é muito importante, mas muito importante mesmo para todos os que estão nos ouvindo e que vão participar ou estão participando do Limbic. Por favor, vocês não falem jamais que vocês tratam ou curam doenças. Vocês podem ir, inclusive, podem ir preso. No Brasil tem uma lei que diz que qualquer pessoa que não tenha a formação na área terapêutica... Pessoas, presta atenção. Doutora, vai repetir, por favor. Então, aqui no Brasil existe uma legislação que as pessoas vão presas e até uma prisão inafiançável se vocês disserem que cura alguém ou que tratam alguém e que vocês não têm a formação acadêmica para isso. Tá? Isso é muito grave, extremamente sério, tá? Que é o exercício ilegal da medicina. Isso é gravíssimo. Então, vocês, por favor, vocês têm que sempre oferecer esse processo todo como um processo inovador que traz, através de energia, o bem-estar para as pessoas. A gente tem que falar isso, ponto. Vocês não fiquem inventando moda, por favor. Não fiquem dizendo que vai curar câncer ou diabetes, pelo amor de Deus. Vocês vão... É porque eu sempre bato firme nas minhas apresentações no final, justamente isso, né? Que a gente não pode falar cura, não somente pela Anvisa. Eu vejo que não pode falar cura porque você está mexendo com a vida. Uma pessoa que está sofrendo há muito tempo com alguma enfermidade, você prometer cura para ela, isso passa a ser charlatanismo, né? A gente não pode ficar falando isso. O que a gente pode falar é que temos um produto maravilhoso que a pessoa vai ter alguma melhora. Inclusive, você pega pessoas que têm o mesmo problema com a mesma faixa etária, de idade, algumas podem ter uma melhora de 30%, 50%, 70%. Pode ter caso de cura, mas é uma coisa específica da pessoa. Ela quer dar o depoimento dela. Mas não é bom ficar vendendo cura de maneira alguma, né? Isso é fundamental. E outra coisa é o tempo, né? Cada pessoa tem um tempo para responder. As respostas podem ser muito sutis, porque isso é energia sutil. Então, e às vezes a coisa está tão desarmonizada, a energia dentro da pessoa, que até a pessoa se dá conta que melhorou, pode levar 3 meses. Então, as pessoas também não podem entender que esse é um protocolo, um tratamento, uma terapia imediata. Não, então é... Aliás, eu trabalho muito com isso na cabeça dos próprios profissionais da área de saúde, porque quando a gente propõe uma coisa diferente, eles acham que é mágica. Eu sempre digo, não existe mágica. E não existe milagre, né? O que existe é uma ciência, uma tecnologia capaz de mostrar que, através de energia, nós podemos atingir uma resposta celular. E as respostas, elas são muito personalizadas. Cada um tem a sua, né? Eu mesmo, na primeira semana que eu usei, eu não senti nada de coisa nenhuma. Eu fiquei pensando, nossa, será que fiz alguma coisa? Mas como eu conheço muito a tecnologia... Talvez mentiu. Mas como eu conheço a tecnologia e eu já sou uma pessoa que usa muita coisa energética, né? Eu trabalho com muita coisa e eu uso. Tudo que eu mando os outros usar, eu uso. Então, eu trabalho muito com floral, que é um floral quântico que faz informação. Eu trabalho com terapias de luz. Então, eu tenho muita coisa que eu faço que é energia. E eu fiquei pensando, não, é que é tanta energia no meu corpo que eu acho que bagunçou tudo. Mas na segunda semana, eu comecei a me dar conta que realmente algumas coisas que eu busquei, que era algo que eu não estava conseguindo enxergar, eu tive uma diferença importante.
Desliga o microfone, turma. Já desligou, foi o Adriano. Já desliguei. Pode ir. E aí a gente, então, nessa ideia... Peraí, o seu som sumiu. Ah, fui pagar do rapaz, apaguei o seu. É o do Adriano que está entrando direto. Liga aí, André. Liga de novo o seu som. Sumiu. Ainda não. O Adriano entrou 2 vezes com som aí. Eu tive que desligar. Alô? Pronto, voltou. Pode finalizar. Eu vou traduzir o que nós estamos conversando para o Ron, para ele não ficar se sentindo que aqui no de fora. Brasil a gente vai Sim, exato. Traduz para o Ron. E todas as coisas. Ok, Ron. Are you there? Ron? Oh, are you there? Depois você volta a finalizar. Então, o seu depoimento, depois da segunda semana que você já sentiu a diferença, né? Exatamente. Você tá falando. Eu não sei onde foi parar o Ron. Ele sumiu daqui. Ron, please. Ron. Please. Deve ter caído. Eu acho que não, ele tá na sala, mas ele tá com o microfone e com o celular, ó. Eu acho que o da voz dele que caiu. Tá. O da câmera tá. Vamos esperar, porque a doutora vai falar para ele que aqui no Brasil a gente vai cuidar, como eu sempre falei. Não promete nada, usa produto e olha o que vai acontecer, tá? Ron, are you there? Não consigo escrever de novo. Ah, tá aqui. Fala com ele deve estar te ouvindo. A gente só não está ouvindo ele, porque ele está ainda aí. Fala com ele que o microfone do celular, onde ele fala, caiu. Acho que ele estava logado pela câmera e pelo celular. Ok, ouviu, pessoas? Aí voltou. Ok. I'm here. Oh, okay. I'm going to translate. We are talking here about the serious issue that is not to promise cure diseases or using this as a therapeutic thing. We have to put everybody that is going to work with the Limbic arc. We have to put everybody in the same page. We are just offering a way of getting a well-being, a better well-being, and not the cure, because that's very dangerous. Even in Brazil, we have a very heavy legislation about that. Right. Now there's one thing I wanted to also mention, is that when you go to this other site and get those formulas that are on there, you have to copy those and enter them in as a brand new custom info boost. So you're creating your own info boost, and you can turn it on in the back office. So you have to know how to do that. Also, people who have an interest in trying to solve a medical problem, okay? Rather than come to us, all you have to do is you Google on the internet all the botanicals associated with helping to improve that condition, find those ingredients in the library, and create your own personal info boost. Okay? And if you're missing some, you can turn those into me or into the company, and we'll put them into a future release. We have right now 400 ingredients that we have in another bucket that's soon going to be coming on board to expand the library even much larger. And that's how we do it. We get feedback from practitioners or people who want additional ingredients in the library. Okay, I'm going to tell them, but that's very important for them to know. Okay, thank you. Yes. Gente, olha aqui, tá todo mundo me ouvindo, né? Então, o que ele falou é que a gente realmente precisa ter muito cuidado nisso, mas ele deu um outro recado importante. Ele falou que lá naquele site, eu escrevi o site ali, tá? Vocês prestem atenção que eu botei lá, o quantoenergiainfo.com. Nesse site vai ter uma proposta do que usar para cada problema.
E ele diz o seguinte, vocês podem pegar um por um dessa proposta e criar dentro lá daquele personalizado lá, vocês podem criar o infoboost de cada um, entendeu? E isso é bem interessante, porque a gente pode perfeitamente fazer isso. Eu estou compartilhando a tela aí, ó, do site, tá? Uhum. Então, lá onde entra né, na parte do... Reforços. Isso aí, no personalizado, né? Uhum. Porque aí, quando você vai personalizar, ó, por exemplo, suporte do açúcar no sangue, esse já vai ajudar a diabetes, entendeu? Uhum. Aí você quer juntar uma coisa daí com outra, por outra questão, quer dizer, quer fazer uma coisa própria, a proposta dele pega um por um daquilo que é bom. Se não conhecer para que serve, entra no Google, bota o nome lá e acha para que serve, e a pessoa vai estudando e vai criando o seu próprio protocolo. E isso, se tiver alguma necessidade que não está aí, também dá para a gente fazer uma proposta que eles vão trazer para a gente, tá? Isso é bem interessante. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, tá aqui esse aqui, ó, suporte de açúcar no sangue, seria praticamente para diabetes. No caso de personalizar lá, poderia escrever isso aqui, seria assim também? Ou porque cada caso aqui, eu não sei como que a gente poderia fazer essa personalização dentro do site, porque tem a parte que você pode personalizar. Ali, onde você personalizar, você escolhe, porque tem uma biblioteca dos infoboosts, tá? Sim, tem. Lá você vai escolher o que você quer. Quando você estudar um pouquinho cada um, claro que são 400, né? Vai ficar difícil de estudar todos, mas quem tem noção pode ajudar. Então, você vai estudando e vai vendo assim, ó, bom, isso é bom para açúcar no sangue, mas isso é bom para dor na articulação, isso é bom para pressão alta, isso é bom não sei o quê. Você vai juntando para fazer o protocolo de cada pessoa. E aí a pessoa pode fazer o seu próprio protocolo e repetir esse protocolo sempre. Aí, para quem tem... Aí, suporte ósseo é para osteoporose, né? Mas eu vi meu amigo, não adianta busca esse infoboost já especificado, pessoa que quer corta tipo o assunto do diabetes, primeira coisa precisa cortar açúcar ou porcaria do adoçante, tá certo ou tá errado, doutora? Eu acredito assim que não é uma única ação que vai resolver tudo, né? Se for ótimo, nós estávamos tudo curados. Exato. Mas quer fazer milagre, mas vai comer açúcar, esse açúcar ou adoçante. O que a gente tem que entender é que é uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida e para ajudar que o nosso organismo responda melhor na hora que ele tem que responder às informações do ambiente e o que acontece no dia a dia. Então, é isso que tem que entender do Limbic. É uma ferramenta maravilhosa, de alta tecnologia, tem fundamento, é científico, funciona, tudo isso é verdade, mas continua sendo uma ferramenta. A gente não pode mostrar isso como a resolução de todos os problemas. Mas o que tem que ficar muito claro, que eu vejo, é que as pessoas hoje buscam uma solução porque elas já não estão mais conseguindo resolver com o que nós temos. Então, onde que entra esse tipo de ferramenta? Ele vai sempre começar pelo lado mais difícil, que é aquela pessoa que não tem mais nada para fazer por mim. Ao longo do tempo, as pessoas vão se dar conta que é melhor começar por esse tipo de ferramenta para não ficar doente, para não chegar ao ponto de não ter mais nada a fazer por mim. Mas nós temos que mudar uma consciência, mudar um paradigma. Exato. É o que a gente fala também na apresentação, que a vida é assim, quem está saudável, ótimo, vai manter saudável. É melhor você cuidar da sua doença hoje, senão você vai ter que cuidar, né? É melhor você cuidar da sua saúde hoje, porque senão você vai ter que ter muito tempo para cuidar da sua doença, não é verdade? Então, prevenir para não remediar. Perfeito. Eu agora vou ter que ir, que eu vou dar uma aula daqui a pouco, tá? Eu vou me despedir do pessoal e vou me despedir do... Acho que
Acho que ouviu, queridas. Para hoje chega, porque demais que até Rosemary fala mata a planta, tá? Demais até água mata a planta. Rose, sempre que você... Rose, sua Tá? vez que eu tenho que ir embora. Doutora, obrigado. Só um minutinho, então. Doutora, praticamente, então, o Limbic é um complemento de um tratamento. Seria um complemento alternativo para o tratamento que a pessoa já está realizando, né? Não abandonar e sim complementar. Você quer que eu traduza isso para o Ron? Não. Sim. Não? Okay. Ron, I'm gonna say goodbye now because I have a lesson to give now. I have a lecture to give, and I'm gonna thank you for let me participate. And I would like to say I'm very, very grateful for you and for Dr. Cook to create this wonderful possibility that can help us, okay? Agora, You bet. fala que vai ter outro tradutor, que precisamos... Só mais um minuto com ela aí, doutora. Como eu falei, eu sou palestrante inicial para a gente fazendo esse processo dessa empresa aqui no Brasil. E em breve eu gostaria, depois de olhar com a senhora, pegar o telefone, porque qualquer coisa a gente vai iniciar as reuniões presenciais. E depois também a gente poderia marcar uma palestra da senhora para a senhora vir aqui para Belo Horizonte aqui com umas 100, 200 pessoas, ok? Claro, com certeza. Beleza. Prazer, tá, Renato Carlos? Muito obrigado pelas palavras. Goodbye. Obrigado, Tchauzinho para todos, tá? You bet. Goodbye. André, vamos liberar o Ron também. Vamos lá. Faz a última perguntinha. Agora é outro tradutor. Vamos trabalhar. Uma hora e meia. Vamos liberar o Ron. Não. Ron, please. Yeah. Yes. Fala que aqui agora é outro tradutor. I'm back, Ron. Agora precisamos fazer mais 3 horas. Traduz. Wanted to be more 3 hours time. You can ready to go? I think not, but okay. Maybe some minutes, or some more minutes, some few questions only. All right. Okay. Please, é o seguinte, fala agora para ele que papo tá maravilhoso, que somos muito gratos pela dele presença, mas agora queremos conversar com ele olho no Brasil, para ele vir come back, para vir urgente. Que papo tá maravilhoso, mas vai ficar mais bonito olho no olho. Amando. Sorry, Ron. He is talking in Portuguese. Then our talking, it's so very nice going, but he want to ask you when you can come here to Brazil. Please. When we have to speak like eyes into eyes. Okay. I would like to speak to you and André by ourselves on a Zoom to discuss some of these things. Sorry. So send me a Zoom link that at a time to my email, and you and André and I will get on that Zoom link and we'll discuss this and some other things. You want to discuss in the Zoom? Yes. Yes. Zoom. So just with me, you and André. You want to just only we in 3 people? Yeah. Ok. Yeah. Ele quer conversar somente eu e você, André, mas pelo Zoom. Mas come back São Paulo, Brasil. He's asking when you're gonna come really here to Brazil, or you not have any plan to come to Brazil? I will let you know in that private meeting. Right. In next time, yes. Now you not have any plan, yes. Right now, if just you and André and me are on the Zoom meeting,
we'll discuss that, and I'll give you the information you want. Okay. In the future time. Okay. Thank you very much. And we can do that. We can do that anytime you want to. We can do it today, tomorrow, the next day. You just let me know when you want to have that discussion, and we'll get on a Zoom link. Just send me an email with that information, and we'll have our own little discussion about all these things. Okay. Ele quer conversar só com nós no Zoom. Okay. Okay, thank you very much for today. Please, 1 minute, please, Ron. Agora pergunta para ele, a dele software está preparado para aguentar 100 pessoas cadastradas por dia.